Professor, como o senhor vê o controle de concreto no Brasil comparado com outros países? Interessante essa sua pergunta, Enzo. O Brasil tem o programa de controle, os procedimentos de controle da resistência do concreto no Brasil estão contemplados em duas normas tradicionais. A norma NBR 6118, que foi a primeira norma brasileira do Sistema Brasileiro de Normalização, lá nos idos de 1940, e a 12655, que teve início na década de 90. Elas são muito rigorosas. Então, nós temos um sistema, por exemplo, que nós, para as estruturas de concreto, e tem cabimento de serem rigorosas, porque a maioria, a grande maioria, 90% das construções do país são em concreto armado. Então, essas normas, considerando a experiência brasileira, exigem o que se chama controle a 100%, de maneira que a gente não corra nenhum risco em nenhum momento de que as estruturas de concreto venham a apresentar problemas por resistência inadequada. Então é um controle bastante rigoroso. Se nós tomarmos como referência os Estados Unidos ou a Europa, que representam outros 50, 60, 70 países no mundo, as normas são muito mais, vamos usar uma palavra não correta, mas mais frouxas. Elas são menos rigorosas, no sentido de que não se faz a amostragem a 100%, é sempre uma amostragem estatística, em termos de probabilidade, de maneira que a gente não tem segurança da resistência do concreto em todo aquele concreto que foi colocado nas estruturas. No caso do brasileiro, quando a gente fala amostragem a 100%, a gente tem informação de todo o concreto que foi colocado em obra. Agora, professor, qual a contribuição do nosso texto da NBR 7680 para as construções em concreto? Realmente, então nós estamos falando de controle da resistência do concreto, que é uma coisa importante do ponto de vista da segurança, mas às vezes não dá não conformidade. Como é um controle a 100%, é natural que apresente algumas não conformidades. E essa não conformidade é resolvida através de extração de testemunhos na obra pronta, na obra existente. E isso gerava muito conflito de entendimento, porque aí, quando nós vamos para a obra fazer extração para verificar a resistência, o problema é muito mais complexo. A gente precisa conhecer a história da obra, a qualidade da execução. Então, esses procedimentos, esses critérios para fazer a análise da estrutura, da resistência numa estrutura acabada, não estavam adequados no Brasil. Agora essa norma veio esclarecer isso, e a intenção então é diminuir os atritos, diminuir os desgastes entre as construtoras, que têm interesse em receber um produto de acordo, os projetistas de estruturas e as próprias empresas de serviço de concretagem. Houve avanço então? Então houve um avanço positivo que está reduzindo a quantidade de desgastes e de dúbia interpretação. Agora a norma diz, não, deve ser interpretado assim, o critério é esse. Então deixou a coisa mais clara.